Fala, Joaquim, tô abrindo meu material aqui, tá? Vou dar uma olhadinha aqui no celular no que é que tu precisa e já vou te respondendo aí. Primeira coisa que tu precisa ali, eras geológicas e estrutura da Terra, tá? Vamos começar pela formação do planeta aqui, ó, 4,8 bilhões de anos, certo? Num primeiro momento existia muito material superficial se chocando com a Terra, então era quente e muito liquefeita. Quando esse material que se choca com a Terra ele começa a reduzir, o que é mais pesado se concentra lá no meio, formando um núcleo metálico de níquel e de ferro, tá? Depois, devido ao processo de resfriamento do planeta, chamado de diferenciação, se formou um manto. Esse manto, ele é onde ocorrem as correntes de convecção do magma, tá? Que esse magma ele sai do núcleo muito aquecido, vai até a crosta e retorna e fica fazendo esse movimento, tá? Mais para frente a gente tem a formação de uma atmosfera primitiva, ainda sem muita vida, né? Onde começa a surgir os gases como hidrogênio, hélio, etc, tá? Até que a gente chega, enfim, no processo de formação do planeta propriamente dito. Lembra que existem, eu já volto nas eras geológicas, lembra que existem duas formas de tu compor a estrutura da Terra. Uma forma é a estrutura química da Terra. Aqui a gente tem a crosta, o manto inferior e superior e o núcleo interno e externo. Uma coisa que ele pode te perguntar é o que são as correntes de convecção. Aí eu quero que tu lembre que são as correntes de magma que ascendem lá do núcleo até a parte superior da crosta e retornam. Isso acontece no manto, tá? E a outra forma é a estrutura física. Aí a gente divide em litosfera, que é a parte exterior, né, a crosta, núcleo, e o manto vai se dividir em mesosfera e astenosfera. Astenosfera a parte superior, mesosfera a parte inferior. Fica bastante ligado nisso, tá? Aqui é na mesosfera e na astenosfera que a gente tem o processo de convecção. Na astenosfera, na parte superior, é que tem a fusão do magma, onde se forma as rochas ígneas ou magmáticas. Sobre as eras geológicas, te liga, tá? Pré-cambriano. Sempre que falar em pré alguma coisa, pré foi a primeira série que tu cursou, então é o mais antigo. Aqui a gente tem o proterozoico, o arqueano e o adeano, tá? Eu não creio que ele vai te cobrar isso, mas ele vai te cobrar que no pré-cambriano estava tudo se formando, tudo acontecendo, tá? Depois vem o fanerozoico, que é o mais recente, de 500 milhões, 540 milhões de anos mais ou menos, até hoje em dia. Daqui tu lembra do Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Aposto no Mesozoico, onde tu tem o Jurássico. É aqui que aparece, por exemplo, a formação das grandes bacias sedimentares. Bacias sedimentares, que é onde tu encontra o petróleo, tá? Então lembra disso, bacias sedimentares, petróleo. Se ele quiser, ele ainda pode te falar do antropoceno. Daí a gente tem no Cenozoico o antropoceno. Antropo é do ser humano. O ser humano já é um agente formador do relevo. Então é isso que ele está dizendo aqui, tá? Deixa eu ver. Ciclo das rochas, geologia do Brasil. Vamos lá, para o ciclo das rochas que está mais na frente. Primeiro, deixa eu te falar da teoria da deriva continental, tá? Alfred L. Wegener, o cara que disse o seguinte: há 225 milhões de anos, mais ou menos, a gente tinha um continente único, a Pangeia. Em 200 milhões de anos, devido às correntes de convecção do magma, essa Pangeia ela se divide em dois continentes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. No Jurássico, tu tem a divisão do continente africano e do continente americano, com a formação da dorsal mesoatlântica, uma cadeia de montanhas no meio do Oceano Atlântico, tá? Isso é importante daqui. No Cretáceo até o presente não precisa saber de muita coisa não, tá? Mas o que prova que está certo? O encaixe dos continentes, os fósseis semelhantes, as estruturas rochosas equivalentes e as evidências paleoclimáticas. Existe uma teoria até chamada teoria paleoclimatobotânica, tá? Que pode ser uma comprovação daqui. Duvido que ele tenha te falado em paleomagnetismo, porque isso aqui
é assunto mais de cursinho mesmo, ele não deve ter falado, tá? Seguindo, isostasia não acho que vai cair para ti, tá? Tem as placas tectônicas, então, e elas se mexem, né? Primeiro tipo de movimento convergente, tá? Onde duas placas se chocam, forma cadeia de montanha. A placa que mergulha está sofrendo subducção, ela está mergulhando, subducção. A placa que dobra, ela está sofrendo a obducção. Tá? É daqui que surgem os dobramentos modernos, as grandes cadeias de montanha, certo? Seguindo, aqui está o movimento de subdução, ó, essa placa mergulhou, essa aqui se dobrou, é onde ela dobra, a gente tem a formação ali das cordilheiras, tá? Lembra que pode ser uma oceânica, uma continental, duas oceânicas ou duas continentais, elas três tipos podem aparecer e aqui no slide tem. Eu vou te mandar esses slides também, tá? Depois vem a transcorrente, né? Que é uma esfregando na outra. Aqui é onde a gente tem os grandes falhamentos. Principal falhamento transcorrente é a San Andreas, a falha de San Andreas. Ali a gente tem 1.000 quilômetros de transcorrência, guardando energia por aproximadamente 1.000 anos. Tem uma reportagem no sábado sobre isso. E ali os cientistas acreditam que vai acontecer um grande terremoto chamado The Big One, tá? Então tu fica ligado nisso ali. E aí o movimento divergente, que é onde as placas se separam. Aqui o magma ascende à superfície e causa um processo chamado rifteamento da crosta. Quer dizer que ela está se separando, tá? Esse processo é bem importante e acontece aqui no Chifre da África, região do Rift Valley. Rifteamento da crosta, tá? Aí tu te liga que onde tem o rifteamento tem as dorsais atlânticas, a principal delas é a dorsal mesoatlântica, né, que está separando aqui a América do continente africano, tá? Aqui um exemplo de como já caiu no Enem, pode ser que a questão esteja até na tua prova. E aí a gente vai para a última partezinha ali que tu precisa, né? Os agentes modeladores e transformadores do relevo. Os internos são os responsáveis por formar o relevo, são os endógenos. Os externos são responsáveis por dar forma ao relevo, exógenos, tá? Tectonismo é um agente interno, é o movimento das placas tectônicas. Então tu fica ligado nisso, deforma a crosta, né? Aqui tu tem um movimento orogenético. Orogênese é o quê? Duas placas se chocando e soerguendo, formando os dobramentos modernos e as fraturas na rocha. Quando essa rocha dobrar para cima, tu tem o anticlinal. Quando ela dobrar para baixo, tu tem o sinclinal, tá? Pode ser que apareça a epirogênese, daí a placa se quebrando lentamente, né? Ela pode subir ou pode descer. Se ela subir, soerguimento. Se ela descer, subsidência. Tô falando rápido que tu pediu bem rapidão, tá? Quando ela descer, Graben. Quando ela subir, Horst, tá? Lembra disso. Outra forma de movimento interno é o magmatismo. Esse magma ascende do interior da crosta para a superfície. Quando ele resfria, ele forma a rocha ígnea ou magmática. Lembra, o vulcão tem 3 tipos de erupções. Tem a erupção explosiva, a efusiva e a mista. Explosiva explodiu, foi para tudo quanto é lugar. Efusiva escorreu para o lado. Forma um fluxo bem engraçado, chama fluxo piroclástico, tá? Fluxo piroclástico. Aqui tu pode fazer até uma analogia com masturbação. Quando tu vai bater aquela primeira punheta assim que tu ainda tá com todo o tesão, puff, explode, vai pra tudo quanto é lado. Quando tu tá na 7ª punheta do dia, tu vai ali, a água só escorre pro lado, que é o fluxo piroclástico, tá? Lembra disso, certo? Pai, por que tem tanta gente que mora perto de vulcão? Cara, porque são perto dos vulcões que a gente vai ter, por exemplo, solo fértil, a gente vai ter aí materiais que podem ser minerados, tá? Vai ter turismo, então é isso. As pessoas vão ali, energia geotérmica, elas moram perto de vulcões por questões econômicas, tá?
Um vulcão só surge onde tem placas se chocando? Não. Pode surgir num hotspot, por exemplo, que é onde o magma acende a superfície. O caso do Havaí. Lá no Havaí não existe nenhum choque de placa tectônica, tá? Outra forma de acontecer são os terremotos, tá? Terremoto, abalo sísmico, escala Richter, né? Varia de 0 ao infinito, né? O mais forte é 9,6 graus na escala Richter, e eles são responsáveis aí por estragos dos mais terríveis que a gente pode ver, né? Na parte interna a gente tem o hipocentro, na parte externa o epicentro. E tu lembra, é no Círculo de Fogo do Havaí, onde a gente tem os maiores terremotos e onde tem os maiores vulcões também, tá? Vulcão Runga Tonga Runga Rapai. Eu vou te mandar o link desse vulcão, certo? Se acontecer um terremoto lá no meio do oceano, vai causar um tsunami, tá? Mas tsunami tem várias formas de causar, mas a principal é um terremoto realmente no meio do oceano, tá? Depois a gente vai para o externo. Intemperismo, desagregação da rocha, mas ela se mantém no mesmo lugar. Erosão, essa rocha foi transportada, tá? Essa rocha desagregada foi transportada, aí a gente chama de erosão. Intemperismo físico, temperatura, tá? A gente vai ter uma amplitude térmica. Químico, a gente fala que a água mole e pedra dura, tanto bate até que nós. Lembra disso? E biológico, a raiz, por exemplo, de uma planta crescendo dentro da rocha. Isso é temperismo. Erosão tem um processo: desgaste, transporte e acumulação. Tá? Aí tu tem erosão pluvial, que é da água dos rios, certo? Eu tô fazendo bem resumido, tá? Tu tem erosão erosão pluvial, que é da água da chuva, ela vai levando tudo pela frente. Erosão fluvial, que é da água dos rios, tá? Transportando sedimento. Erosão marinha, que aí é o mar, né? Causando abrasão e erosão no litoral. Tu tem ainda a erosão eólica, que é a ação do vento, por exemplo, né? Tu vai ver nos slides aqui, tem muita informação. Eu acredito que ele não tenha passado isso para ti, porque só passa no curtinho, tá? E a gente tem ainda a erosão glacial, que daí é o gelo exercendo pressão sobre o solo, tá? Da erosão glacial, lembra da formação dos fiordes, em algum momento pode aparecer. E erosão antrópica, que tem a ver com o ser humano, que é o ser humano erodindo o relevo, tá? Por fim, tem o ciclo das rochas, né? A rocha ígnea se formou a partir do processo de extrusão do magma e resfriamento. Plutônica dentro da crosta, vulcânica fora. A rocha plutônica, ela foi se resfriando mais devagar, logo ela criou cristais. Então ela, por exemplo, é uma rocha como granito, por exemplo, tá? As ígneas ou magmáticas têm essa característica, né? Intrusiva e extrusiva. O granito intrusiva e o basalto extrusiva é a mais famosa. Elas podem sofrer o processo de sedimentação, ou seja, elas se desgastou, foi para a parte mais baixa do relevo, sofreu pressão e temperatura, aí ela vira uma sedimentar. Arenito e carvão mineral são as duas principais, tá? Ou ela pode ser metamórfica, que sofreu metamorfização. Aqui o mármore é a principal rocha que pode aparecer para ti. Mármore é rocha metamórfica, tá? E as formações de relevo: crátons, formações antigas, bacias sedimentares, formações médias e dobramentos modernos, formações recentes. Crátons também são chamados de escudos cristalinos. Aqui, isso é legal, ó, a diferença dos três, tá? E tu ainda tem que lembrar que os dobramentos modernos são montanhas, certo? O Monte Everest, o lixão a céu aberto. Tu tem os planaltos, tu tem as planícies e tu tem as depressões. E aí tu me perguntou, pai, o que é uma cuesta? Ó, uma área mais abrupta, onde tu tem o fronte, e uma área mais com deslive suado, onde tu tem o reverso, formada pela ação do vento aqui, ó, o fronte da cuesta, tá? Dá uma olhada em tudo que eu tenho de slide de cuesta aqui.
Certo? Isso tudo eu falo no cursinho pra gurizada com o tempo, mas pra te ter uma ideia, eu tô há 5 semanas trabalhando geologia com eles. Então não dá pra gravar tudo numa falinha só, tá? No Brasil, a depressão sertaneja. E aí, três caras falam do relevo brasileiro, né? Haroldo Azevedo, Aziza Saber e Jurandir Ross. Haroldo, o nome é de velho. Se o cara é o Haroldo Azevedo, ele só pode ser da década de 1940. Ele diz o seguinte: tudo se baseia no nível altimétrico. Acima de 200 metros é planalto, abaixo é planície. Depois vem o Aziz Absaber, nome estranho, tá no meio, década de 50. Ele disse assim: a gente só tem planalto e planície. Porém, no planalto a erosão é maior, na planície a sedimentação é maior. E por fim vem o Jurandir Ross, lembra? É o cara que jura que tá certo, é o Jurandir. Ele é o último a classificar o relevo brasileiro, projeto Radam Brasil de aerofotogrametria, e ele diz o seguinte: tem planalto onde tem mais erosão, tem planície onde tem mais sedimentação, mas entre os planaltos e as planícies a gente tem as depressões, que são áreas rebaixadas em relação ao seu entorno. Tá? Aqui tem algumas coisas bem interessantes. E tu lembra, até abril desse ano não existia montanha no Brasil, porque precisa de placa tectônica se chocando. Mas o Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo, SBCR, diz pra gente o seguinte: gurizada, a partir de agora tem montanha. Qualquer elevação com mais de 300 metros, que tem uma encosta íngreme, topo aguçado ou em crista, e continuidade espacial é considerado montanha. Com isso, ó, Cerro Botucaraí, aqui do ladinho, a partir de agora é uma montanha, tá? Então fica ligado nisso. E aí, recursos minerais, tu não me pediu. Certo? Onde é que eu paro?